Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a unidade 4.3, tá? Que é a avaliação e intervenções fisioterapêuticas no desenvolvimento da criança prematura, tá? Então, seria agora a fase pós-hospitalização. Então, é feita exatamente nessa sequência, né, essa unidade, primeiramente falando, né, da definição de follow-up ou segmento, e depois falando, né, como a gente viu, das principais complicações e sequelas, e agora falando das principais intervenções, né, para esses pacientes, tá? Esse assunto vocês verão de forma melhor na disciplina de saúde da criança, tá? Principalmente com relação à avaliação da criança. Eu vou falar para vocês alguns sistemas de avaliação, tá, que existem, tá? Não vou me especificar em um, tá? Porque isso depende da equipe, depende do protocolo da equipe, então não é algo padronizado, tá? Para todos os serviços, tá? E vamos falar um pouquinho sobre intervenções fisioterapêuticas, tá? Então, nós vamos conhecer aqui os testes para a detecção das alterações neurológicas, tá? Então, os instrumentos de avaliação que existem, e técnicas e intervenções da fisioterapia em estimulação precoce. Muitas dessas técnicas, muitas dessas intervenções, vocês já viram algumas em cinesioterapia, não de forma específica aplicada ao neonato, à criança, tá? Mas conheceram alguns princípios, tá? Em saúde da criança, vocês conhecerão outros, mas muitos desses testes, muitas dessas intervenções, elas são aprendidas, elas são conhecidas em formas de cursos de aprimoramento extracurriculares, né? São cursos de formação, tá? Ou seja, né, a gente, né, não aprende tudo aqui na faculdade, tá? Aqui na graduação, tá? Então exige, né, de uma formação, né, a mais, tá? Para essas determinadas técnicas e intervenções. Com relação aos testes para avaliação do desenvolvimento neuromotor, tá? Sensorial, cognitivo, tá? Avaliar é importante, tá? Eu digo para vocês, sem avaliar a gente não faz diagnóstico. Sem fazer diagnóstico a gente não trata corretamente, tá? Então, o primeiro passo da abordagem fisioterapêutica é avaliar, seja qual for o nível de atenção, seja nível primário, secundário, terciário, seja dentro de uma enfermaria, seja dentro de uma UTI, seja dentro de uma unidade básica de saúde, seja dentro de uma clínica de fisioterapia ou um centro de reabilitação ou especialidades. Em qualquer campo de atuação, o fisioterapeuta ele deve avaliar, tá? Por que ele deve avaliar? Porque sem avaliação não se faz diagnóstico, tá? E diagnóstico, no caso, fisioterapêutico. Quanto mais cedo avaliarmos, mais rápido é o diagnóstico, ou seja, o diagnóstico é precoce. Quando se fala de acompanhamento da criança prematura, quanto mais precoce o diagnóstico das alterações, mais rápido serão feitas as intervenções mais específicas para o caso da criança. E lembrando da criança, e lembrando do efeito das intervenções, é importante que a gente entenda o conceito de neuroplasticidade, né? Ou seja, essa capacidade do sistema nervoso em criar novas conexões neuronais diante das lesões. E essa neuroplasticidade, ela é maior na criança, e principalmente antes dos 2 anos, tá? E maior ainda antes de 1 ano. Ou seja, é o tempo mais ideal para que essa criança seja estimulada. Então, por isso, né, a importância do follow-up, tá?
esse segmento ambulatorial depois que a criança sai do hospital, tá? Que a família seja orientada a dar continuidade ao tratamento, procurando, né, a assistência, né, dessa equipe multiprofissional da qual o fisioterapeuta faz parte, tá? Então, o diagnóstico precoce é feito a partir desta avaliação fisioterapêutica. Então, é dever do fisioterapeuta realizar essa avaliação para que possa fazer o diagnóstico e traçar, então, um plano de atendimento. Um plano de atendimento fisioterapêutico, né, de acordo com as necessidades individuais de cada criança, ou seja, o tratamento é individualizado, tá? Deve compreender e conhecer todas as limitações, todas as condições de ganho, né, possíveis para esta criança, prevenindo qualquer situação ou minimizando qualquer situação de atraso do desenvolvimento neuromotor. Tá? Então, a gente sabe, como diz o quadro aí, que, de acordo com a idade gestacional e o tempo de internação que essa criança teve, ou seja, né, todo o processo de hospitalização que a gente acabou de ver, com imobilismo, com vários dispositivos, com, né, complicações respiratórias, muitas crianças têm seu desenvolvimento motor atrasado, tá? Então, a prematuridade e a condição de hospitalização levam a isso, tá? E muitas vezes estão associadas a doenças, né, da prematuridade ou outras doenças, né, que a criança possa ter, né, malformações, síndrome de Down, síndrome de aspiração de mecônio, a criança pós-termo, tá? Então, qualquer outra doença, não é só a prematuridade. Então, elas podem apresentar, né, um atraso, então, no seu desenvolvimento. E eu coloquei um quadrinho sobre o desenvolvimento, né? Claro, é um quadro, né, bem didático, bem simples, né? Até com termos mais populares, né? Mas para que a gente possa lembrar a associação entre idade gestacional e alguns ganhos motores que a criança apresenta. Esses ganhos motores são o que nós chamamos de desenvolvimento motor. Então, o recém-nascido, ele apresenta apenas reflexos subcorticais, nós chamamos de reflexos primitivos, reflexos necessários à sua sobrevivência naquele momento. Ele não tem nenhum movimento voluntário, nenhum movimento cortical, né? Porque ainda está em desenvolvimento o seu sistema nervoso. O que ele apresenta ali é reflexo de sucção. Ele precisa sugar para se alimentar, para mamar, né? Ou seja, é um reflexo, né? O reflexo de voracidade, né? Às vezes, quando a mãe aproxima a criança do peito, ele já avança sobre o peito da mãe, né? Porque ele sente o cheiro. Isso é um reflexo, né? de sobrevivência. E tem um reflexo da fuga-asfixia. Se a gente colocar a criancinha de cabeça para baixo, né, ela roda a cabeça para o lado para não se asfixiar, né? Porque ela não consegue respirar com a cabeça para baixo, tá? Então, enquanto recém-nascido, são esses reflexos que garantem o desenvolvimento motor adequado para ela. Muitas crianças não apresentam esses reflexos ao nascer, devido à prematuridade, tá? Então, são crianças que vão ter dificuldade para mamar, vão ser crianças que, né, vão ter dificuldade para aquisição de controle motor de cabeça, tá? E, consequentemente, um atraso no desenvolvimento motor. E aí a gente tem uma sequência, né? 1 mês, a criança segue a luz, embora, né, não consiga ainda distinguir formas e objetos, mas ela segue a luz. Por isso que a gente utiliza, né, de brinquedos ou atrativos, né, com cores mais vivas, né, que são cores que refletem mais a luz, né, para que a criança seja mais estimulada. A gente falou isso na aula de estimulação sensorial. 2 meses ela sorri, balbucia, ou seja, já emite alguns sons, tá? Com 3 meses, olha, é um marco, né? A criança sustenta a cabeça, tá? Então, é um marco para a criança sustentar a cabeça, porque, né, é o momento que ela, né, é em posição de bruços ou prono, né, ela consegue levantar a cabeça. Então, ela já ganha um campo visual maior, né? E através da sua curiosidade, ela começa a ganhar, né, outros movimentos,
né, em busca desses objetos que levam ela devido à curiosidade que ela tem. Com 4 meses agarra objetos, com 5 meses gira sobre o abdômen, ou seja, ela é capaz de rolar sozinha, né, com 5 meses. Com 6 meses mantém-se sentado, às vezes ela não consegue passar da posição deitada para sentado, mas ela tem controle de tronco e fica sentada. Com 7 meses já tem preensão palmar voluntária, ou seja, essa preensão palmar, ao invés de reflexa, ela fica voluntária, tá? Com 8 meses tem pinça digital, ou seja, né, já tem alguns movimentos finos, né? 9 meses ela põe-se sentada, ou seja, ela é capaz de passar da posição deitada para sentada facilmente. Com 10 meses engatinha, ou seja, já tem todo um equilíbrio de tronco, né, uma coordenação e de dissociação de cinturas pélvica e escapular, porém ainda não tem equilíbrio na posição em pé. Então ela engatinha para se mobilizar, para se movimentar. Com 11 meses, né, de pé, dá passos com apoio, ou seja, aquele momento que ela começa a subir em todas as estruturas, tá? E para ficar em pé, ela sobe no sofá, ela se apoia na mesa, ela se apoia, né, em nós, tá? Mas dá pequenos passos. Com 12 a 14 meses, ela começa a andar sozinha. Então, são marcos do desenvolvimento neuromotor, que nos auxilia a identificar atrasos, tá? Então, por exemplo, uma criança com 6 meses que não sustenta a cabeça é uma criança que tem um atraso no desenvolvimento motor, tá? Então, claro que vocês, né, não sei se vocês já fizeram saúde da criança, né? Mas em saúde da criança vocês estudam isso de uma forma muito mais precisa, minuciosa, tá? Eu digo que estudar ventilação mecânica é para quem gosta de hospital, né, unidade hospitalar, é a mesma coisa, né, que estudar desenvolvimento neuromotor para quem gosta de saúde da criança, tá? Ou seja, tem que estudar muito essa parte, tá? Porque quem trabalha com essa área de saúde da criança, saúde do neonato, está totalmente envolvido nessa questão de desenvolvimento motor. Então, para essa importante avaliação e minuciosa avaliação, existem várias escalas, tá? Eu não vou, como eu disse para vocês, ficar explicando escala por escala, tá? Primeiro, não há necessidade, nesse momento, agora, de graduação. Por quê? Porque vai ser apenas uma decoração, né, das escalas, sem finalidade prática, tá? Segundo, não são todas essas escalas aplicadas nos serviços. Os serviços vão utilizar uma escala, né? Eles vão, de acordo com o protocolo do serviço, eles vão utilizar uma determinada escala. Isso vai depender da demanda, né, do serviço, vai depender da demanda, né, do público que esse serviço em que você atuará, né, atende, né? Se vai ser mais prematuros, se vai ser mais crianças, né? Se vai ser um público total, tá? Em terceiro, essas escalas são às vezes dispostas na forma online, através de preenchimentos online, né? Através de ferramentas que possam existir. Eu digo sempre para os alunos, né? As informações, elas estão disponíveis para nós em tempo real através da internet. Conhecimento é diferente de informação, tá? Nem sempre as informações é o que a gente conhece. O grande desafio que nós temos como profissionais da educação, professores, e vocês como estudantes e futuros profissionais, fisioterapeutas, e que deverão estar a todo momento se atualizando, senão vocês param no tempo e ficam para trás, transformar informação em conhecimento. Nem tudo que a gente vê está disponível é necessário para nosso
conhecimento, é preciso a gente saber, né, vamos dizer, de cabeça, tá? Muitas coisas a gente, né, utiliza, né, de forma informativa, ou seja, a gente, né, coleta essa informação no momento que a gente precisa. Outras a gente precisa saber, ou seja, precisa conhecer. Exemplo é isso. Eu necessito conhecer desenvolvimento neuromotor. Isso é conhecimento necessário ao fisioterapeuta. Agora, eu preciso saber todas as escalas que avaliam o desenvolvimento neuromotor? Não. Isso é informação, tá? Eu preciso saber o conhecimento do desenvolvimento neuromotor para poder usar essas escalas, tá? E essas escalas vão depender, né, do serviço, do protocolo de cada equipe, tá? Então, é por isso que eu não vou explicar todas essas escalas para vocês, tá bom? Porque não há necessidade, tá? Então, existem algumas mais utilizadas, tá? Outras menos utilizadas, mas cada equipe, então, possui seu protocolo para atender a sua demanda e suas necessidades, tá? Mas existem todas essas escalas aí a termos de informação, então, tá bom? Em termos de conhecimento, eu prefiro que vocês saibam muito mais sobre desenvolvimento neuromotor. Eu prefiro que vocês saibam isso, essa foto, tá? Do que vocês decorem essas escalas, tá bom? A partir dessas escalas, então, a equipe multidisciplinar vai traçar um plano de atendimento para cada equipe. Porque essas escalas vão dar o quê? Um diagnóstico, né? Se a criança tem ou não atraso do desenvolvimento motor esperado para a sua idade, tá? Então, faz parte também do protocolo da equipe, de cada equipe, traçar uma periodicidade de avaliações, se a cada 2 meses, se a cada 6 meses, tá? Né? Para que se possa também avaliar o quanto essa criança está evoluindo, o quanto essa criança está, né, desenvolvendo a sua parte neuromotora, tá bom? E aí eu trouxe uma reportagem para vocês, tá? Já é do ano passado, mas nem tão antiga, né? De novembro do ano passado, né? E aqui nós temos o link que vocês podem acessar na íntegra essa reportagem, tá? É da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, essa reportagem, que vai, né, totalmente de encontro ao que, né, nós estamos vendo nas unidades, todas as unidades nossas, tá? Principalmente essa unidade 4, tá? Então, o título da reportagem é Acompanhamento pós-alta melhora o desenvolvimento de prematuros. Ou seja, estão falando de prematuros e, devido à prematuridade, ficaram hospitalizados. Após a hospitalização, né, necessitaram de um acompanhamento pós-alta, ou seja, esse follow-up. Inclusive, na reportagem, ele diz aqui, né, quando a criança chega aos 2,5 kg em média e cerca de 40 semanas de idade corrigida, uma equipe multidisciplinar inicia um trabalho de estimulação do desenvolvimento neuropsicomotor, mais conhecido como follow-up. Quando a criança chega aos 2,5 kg e cerca de 40 semanas de idade corrigida, isso é um critério praticamente para alta, né, hospitalar. Ou seja, é o momento que ela passa aos cuidados dessa equipe, né, de acompanhamento de follow-up, tá? Então, aí vai totalmente de encontro que a gente está vendo por conta da necessidade de se trabalhar com idade corrigida da criança e da necessidade de se estimular neurosensorialmente, né, essa criança pós-alta, tá? E aí são não só essa reportagem, mas tinham várias, eu trouxe mais essa, que fala tudo, tá? Mas existem vários trabalhos, não só reportagens, claro, mas existem vários artigos, várias publicações que mostram, né, esse mesmo resultado, né, a melhora de prematuros, né, no período, né, pós-alta, tá? Com acompanhamento, principalmente fisioterapêutico. Então, dentro desse follow-up, a fisioterapia vai utilizar, né, de recursos de estimulação sensorial para
minimizar qualquer atraso no desenvolvimento neuromotor da criança. Então, a fisioterapia atua nos ambulatórios de follow-up com a estimulação sensorial, que se baseia, então, no desenvolvimento neuropsicomotor, avaliando o comportamento das crianças, suas respostas reflexas e atividades diárias. E aí, gente, eu falo, por que não ficar falando daquelas escalas? Ia ser totalmente cansativo e decorativo, isso eu não vejo, né, ganho, tá? Aquelas escalas, se tem algo em comum, é avaliar o desenvolvimento neuromotor, de acordo com cada idade da criança, tá? E o que elas vão utilizar? Da observação do fisioterapeuta em relação ao comportamento das crianças. Por exemplo, se eu estou avaliando uma criança com 3 meses de idade, eu vou colocar um brinquedo chacoalhando aqui em cima, um brinquedo sonoro, um brinquedo visual com cores vivas, para ver se a criança, em prono, ou seja, de barriguinha para baixo, ela vai olhar para o brinquedo, ou seja, ela vai ser estimulada, e se ela olhar para o brinquedo, se ela consegue manter a cabeça fixa olhando para o brinquedo. Se ela consegue fazer isso, eu digo, olha, ela tem controle de cabeça com 3 meses, ou seja, ela está com desenvolvimento neuromotor normal. Tá? Se eu estou avaliando um recém-nascido, eu vou lavar minha mão, vou colocar meu dedinho na boca dela, e vou ver se ela suga meu dedo. Tá? Porque ela tem um reflexo de sucção. Ou seja, eu estou avaliando a resposta reflexa dela para a idade gestacional. A idade gestacional não, a idade cronológica dela. A idade dela. Tá? Todos aqueles instrumentos vão utilizar isso. Tá? Utilizar de atividades diárias da criança. Ou seja, eu coloco ela num tatame, um espaço, jogo um monte de brinquedo ao redor dela. E ela, suponhamos que ela tem 10 meses de idade, eu estou avaliando ela. O que é a atividade diária da criança? Com 10 meses, cheio de brinquedo, ela vai atrás do brinquedo. Eu vou observar como que ela vai atrás do brinquedo. Se ela consegue ir atrás do brinquedo. Então, por isso que é mais importante saber desenvolvimento motor. Se você souber o desenvolvimento motor da criança, você usa qualquer daquelas escalas. Qualquer. Tá? Porque elas têm em comum usar, né, a avaliação do comportamento da criança conforme o que ela faz, o que ela consegue fazer, o que ela ainda não consegue fazer diante, né, da sua idade. Tá bom? A fisioterapia, ela tem quanto objetivo? Auxiliar, então, nessa organização neurológica global, ou seja, né, organizar neurologicamente essa criança, em termos de desenvolvimento motor. Tá? Organizar o desenvolvimento cortical, subcortical, reflexo medular. Organizar as funções sensoriais, vestibulares, órgãos dos sentidos, tátil, auditiva, visual, às vezes gustativa, tá? Claro que nós vamos ter toda uma equipe multiprofissional, né, trabalhando em prol desse prematuro. Tá? Nós vamos ter fonoaudiólogo, né, trabalhando com a parte de voz, né, a parte auditiva. Nós vamos ter, às vezes, o oftalmologista, porque a criança pode ter algum déficit visual, então, né, acompanhamento do oftalmo vai auxiliar, né, na garantia, né, de uma boa visão para a criança, ou seja, na prescrição, às vezes, de um auxílio, né, através do óculos. Nutricional, né, através, né, da estimulação, né, gustativa, juntamente com a fono, tá? E a fisioterapia vai ter esse foco com o desenvolvimento neuromotor, através da aquisição de posturas, coordenação, habilidades motoras voluntárias, motoras finas, locomoção, tá?
sensibilidade. Tá? Então, isso seria, né, o nosso auxílio em termos de organização neurológica que podemos promover para a criança. Tá? Aí a gente faz melhora do tônus e postura, tudo, né, com relação a nossos recursos. Diminuir ou prevenir comportamentos atípicos, ou seja, aquilo que a gente não quer, né? Seriam padrões, deformidades, movimentos involuntários, tá? E, mais importante, melhorar a qualidade de vida da criança, tanto da criança quanto do cuidador, em relação aos cuidados diários, tá? Então, se a criança ela tem o mínimo atraso do desenvolvimento motor, a melhor conquista que podemos oferecer para a criança e para essa família seria a melhora da qualidade de vida, tá? Então, todos esses objetivos aí, eles podem ser alcançados, né, se a criança for avaliada e acompanhada, né, por uma equipe multidisciplinar, e essa equipe vai atuar harmonicamente e conjuntamente, tá? Deve haver uma comunicação também interdisciplinar, tá? Entre esses profissionais que, né, atuam no cuidado dessa criança. Não é um fazendo o que acha que deve fazer, é todos, né, encaminhando, todos através da comunicação, às vezes por relatórios ou uma comunicação direta, ligação, telefonema, conversa, tá? Em prol da criança, tá? Para que, né, todos trabalhem, né, em harmonia para que essa criança melhore mais rápido, tá? Ou alcance a melhoria o mais rápido possível. A seguir, né, nós vamos ver, né, métodos utilizados pela fisioterapia no tratamento de crianças, tá, que possam apresentar esse atraso de desenvolvimento neuromotor, tá, e todos esses recursos vão ter como algo em comum, né, a organização, então, desse sistema neurológico, tá? Essa organização, como eu disse para vocês anteriormente, ela atua, né, através dessa neuroplasticidade, a partir, né, dessa plasticidade cerebral, que é essa capacidade de adaptação do sistema nervoso, tá, a partir das lesões, promovendo, então, uma reorganização. O que significa isso, professor? Imagina que a criança prematura teve uma hemorragia ventricular, periventricular, que é comum, né, no prematuro, não é incomum. Então a gente pode encontrar várias vezes. Aquela área que sofreu hemorragia, ela vai ter lesão, né, do sistema nervoso. E suponhamos que aquela área, ela teria uma determinada função a ser adquirida com o desenvolvimento neuromotor. Só que ela está lesionada. Com a estimulação neurosensorial, através de recursos fisioterapêuticos, nós podemos promover uma neuroplasticidade cerebral em que uma outra área do cérebro, ela assume a função dessa área lesionada. Então, o sistema nervoso dessa criança se adaptou a essa função que deveria ser exigida, mesmo diante da lesão da área que realizaria essa função, que tinha a responsabilidade dessa função. Então, nós chamamos isso de neuroplasticidade. Isso é melhor conseguido, né, nessa fase ouro, que é o primeiro e o segundo ano de vida da criança, tá? Em que essa fase de neuroplasticidade, essa capacidade de neuroplasticidade é maior, tá? Por isso dessa importância, né, desse acompanhamento, desse segmento pós-alta, né, realizado dentro do ambulatório de estimulação, né, para os prematuros. A primeira grande, eu falo grande,
ação que a gente pode fazer são as brincadeiras com as crianças, tá? Nós chamamos de usar a ludicidade, tá? É uma brincadeira terapêutica, tá? Ela é de extrema importância no tratamento das crianças, porque ela promove diversos estímulos para essa criança. Estímulos visuais, auditivos, cognitivos e sensoriais diversos. Por quê? Visual, por quê? Atrai a atenção visual da criança porque os brinquedos têm cores vivas, tá? Cores que chamam a atenção. Auditivo, porque os brinquedos fazem barulho. Tá? Vocês sabem que brinquedo de criança faz barulho. Tá? São brinquedos que tem chacoalho, brinquedos que faz sonzinho, tá? Brinquedos que canta musiquinha. Né? Só a musiquinha que é bonitinha? Não, tem um fundo terapêutico aí, né? Que é a estimulação auditiva. Tá? Tem uma parte cognitiva, porque os brinquedos são em formas, os brinquedos são em cores, os brinquedos são em números, tá? Para que também estimule, né, toda essa parte cognitiva da criança, tá? Os brinquedos são em bichinhos, para a criança conheça bichinhos, tá? E tem a parte sensorial tátil, tá? Os brinquedos às vezes são de espuma, são de plástico, são de madeira, são de texturas pontiagudas, né? Não que vai furar a criança, mas você entende, tem pontas, né? São lisas, né? São ásperas, ou seja, a parte de estimulação sensorial tátil. Se a gente for comprar um brinquedo hoje para criança, é bem assim, né? Quantos anos tem a criança? Tem 7. Aí é menino ou menina? É menino. Um carrinho ou, né, um bonequinho de, como fala, dos Vingadores. Né? Tem erro, né? Mas é a menina. É a boneca. Tá? É vestido de boneca, alguma coisa relacionada com a boneca. Tá? Tô falando a minha experiência, tá, gente? Mas se é criança abaixo de 2 anos, o que a gente dá? A gente dá um brinquedo educativo. Tá? A gente chega lá na loja de brinquedo e vai falar o quê? A criança tem 2 anos. Já vai lá para a área dos 2 anos e a gente vê o quê? É brinquedo com forma, é brinquedo com textura, é brinquedo com som, é brinquedo com cor. Tá? Então, a gente vê a parte de brincadeiras, tá? Mas a gente vai brincar, usar o brinquedo, não. Por exemplo, a gente está usando aqui, olha essa fisioterapeuta, eu suponho que é uma fisioterapeuta, né? Ela utilizando o brinquedo para chamar a atenção dessa criança. Olha a resposta motora, olhe como fisioterapeuta agora, tá? A resposta da criança, ela está sentada, não está com apoio, a mão da fisioterapeuta só está ali sobre a resguardo ali para se a criança, né, apresentar algum desequilíbrio. Claro, eu não sei a idade da criança, mas ela apresenta um controle motor de cabeça preservado, um controle motor de tronco preservado, ela mantém-se na posição sentada e ela executa um movimento combinado voluntário de membro superior direito para pegar o brinquedo com contato visual e movimento da cabeça. Então, quando a gente pensa como fisioterapeuta, né, se a gente pensasse como leigo, fala assim, nossa, a criança está sentada. Não é só estar sentada. Existe uma combinação de fatores, né, que fazem parte do desenvolvimento motor, que levam a criança a ficar sentada. Tá? E o brinquedo estimula a aquisição de novas posturas. Tá? Por exemplo, se eu uso esse brinquedo e penso, a criança tem 10 meses. Eu uso esse brinquedo, tá? Próximo a, por exemplo, uma bancada. Estimula a criança, olha o brinquedinho, olha o brinquedinho, olha o brinquedinho, leva até a bancada. A criança vai engatinhando até a bancada e eu quero ver se ela sobe para pegar o brinquedo que está em cima da bancada. Tá? Ou seja, eu estou utilizando do lúdico, da brincadeira,
para que a criança possa experimentar novas posturas, novos manuseios. Por quê? Através da estimulação da motricidade voluntária, que é isso que a criança tem que ganhar, ela deixa de ser involuntária e reflexa para ser voluntária, tá? Ela ajusta tônus, ela melhora a postura, ela ganha coordenação, ela ganha equilíbrio, tá? Ou seja, ela desenvolve-se neuromuscularmente falando, tá? Então, isso a gente pode utilizar, então, desse lúdico, dessa brincadeira, tá? Porque a criança tem a curiosidade, né? E essa curiosidade, ela é promovida, ela é proposta pelo brinquedo, tá? Ou seja, o brinquedo chama a atenção da criança e a gente tem que usar isso ao nosso favor, tá bom? Por isso que ambulatórios de pediatria, vocês vão, acho que vocês já foram lá na clínica de fisioterapia, na pediatria, e viram como que é a pediatria. É diferente do ginásio adulto, né? Ginásio adulto não tem brinquedo. Você vai lá na pediatria, o que tem é brinquedo, tá? Para que a gente possa, né, usar esses brinquedos para o lúdico, né? Para, né, chamar a atenção da criança. Outro método muito utilizado por fisioterapeutas é o famoso, então, método neuroevolutivo Bobat, tá? Ele é uma formação, né? Então, a gente não tem essa formação na graduação. Ele é um curso de formação e não é um curso de formação, né, que você faz em um dia, né? Ele é modular, tá? Eu desconheço se tem a formação aqui em Cuiabá. O que eu vejo o pessoal recém-formado que quer atuar na saúde da criança fazendo fora, tá? Fazendo com os especialistas, né, em grandes centros, tá? São Paulo, acho que Rio Grande do Sul, né? Tem centros de formação nesse método, tá? O Bobat, ele vai utilizar, né, do manuseio do fisioterapeuta, inibindo padrões e respostas anormais, né, que essa criança possa apresentar, tá? Então, se a criança é espástica, né, ou seja, tem um tônus aumentado, o método neuroevolutivo, o Bobat, ele vai, né, utilizar de manuseios do fisioterapeuta para inibir esses padrões. Pode utilizar, né, de recursos auxiliares, como a bola suíça, para favorecer isso, tá? E, além disso, promove estímulos específicos para o desenvolvimento, né, neuromotor da criança, tá? Sensorial também, tá? E sempre adequado para a idade da criança. Então, a gente observa aí a utilização também, né, do lúdico também para atrair a atenção da criança, né? Então, olha só, né? Ela tem toda uma postura sendo, né, desenvolvida para que ela pegue a bola, né? Então, a gente vai fazer isso, né? Claro, com um objetivo, né? Então, esse objetivo ele é traçado a partir, né, da indicação, que é a partir, então, da avaliação do fisioterapeuta. Outro método que vocês já viram em cinesioterapia, principalmente a parte, né, de conceituação, tá? É o FNP, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, também chamado de método Kabat, tá? Então a gente vê aí, ó, uma criança com aparentemente, né, com uma microcefalia, tá? Né? E o fisioterapeuta trabalhando nas diagonais de movimento, tá? Então, o método Kabat utiliza, né, de mobilizações que recrutam ao máximo as fibras musculares, né? Então, estimulam principalmente a excitação das unidades motoras, favorecendo a atividade muscular voluntária, ou seja, é um método que visa, né, a aquisição da motricidade voluntária na melhor forma possível, tá?
né, o método Cabot, ele consegue isso fazendo uma combinação de movimentos, né, que promovem uma estimulação reflexa, né, das unidades motoras, tá? E a criança responde, né, com ajustes das reações, né, conforme, né, a estimulação. Se a gente lembrar de algumas técnicas, né, do método Cabot, a gente vai lembrar, né, da iniciação rítmica, ou seja, utilizado para o paciente aprender a iniciar o movimento. Então, como eu disse para vocês, esse método ele tem como objetivo, né, fazer com que a criança ganhe motricidade voluntária. Então, desde a partir do início do movimento. Então, a técnica de iniciação rítmica, né, ajuda o paciente a aprender o movimento, tá? Ou seja, iniciar o movimento. E aí nós temos outras técnicas, como a combinação de isotônicas, reversão de estabilização, tá? Que vão trabalhar o quê? Né? A contração muscular em si, tá? E esse método Cabot, ele utiliza muito da combinação de tipos de contração muscular, né? A contração isotônica concêntrica, a contração isométrica, a contração isotônica excêntrica, né? E para que o sistema nervoso entenda os tipos de contração. Para quê? Nós chamamos isso de sinergismo agonista-antagonista. Para que a gente faça movimentos voluntários, por exemplo, eu pegar essa caneta, tá? Existe uma série de ações que envolvem vários órgãos, vários locais do meu sistema nervoso para que isso aconteça, tá? Primeiro eu precisei ver a caneta, ou seja, visual, tá? Depois eu tive que planejar o que eu ia fazer. Eu tive um planejamento do movimento. Todo esse planejamento depois foi enviado para um local do sistema nervoso que executa o movimento, que é o córtex motor voluntário, que ele que enviou o comando para os músculos, né, certos, contraírem para levar o meu membro até a caneta, pegar a caneta e trazer até aqui. Para que esse movimento ocorresse, músculos certos contraíram da forma certa no momento certo. Músculos certos estavam relaxados no momento certo, tá? Para que ocorresse o movimento. Então, para que um movimento ocorra, deve-se ter contração da musculatura e, ao mesmo tempo, relaxamento de outras musculaturas. O músculo que está executando o movimento, ou seja, aquele que está em contração, nós chamamos de agonista, né, gente? Isso aí vocês já viram. E aquele que se relaxa para permitir o movimento é o antagonista. Tá? O sistema nervoso ele tem que entender isso, senão o movimento voluntário não acontece. O que acontece com essas pessoas, ou crianças, no caso, que apresentam sequelas neurológicas? Eles não têm esse controle agonista-antagonista, que nós chamamos de sinergismo agonista-antagonista. Então, a gente precisa ensinar, tá? Então, o método Cabot, de certa forma, ele tem essa função, né? Promover esse sinergismo agonista-antagonista para o paciente, para a criança, tá? Então, quando eu faço uma flexão de cotovelo, o agonista contrai bíceps, o antagonista relaxa o tríceps. Se os dois se contraírem ao mesmo tempo, fica rígido. Por quê? O meu cotovelo não vem nem em flexão e não vai nem em extensão, porque os dois estão atuando no mesmo tempo, por uma lesão neurológica. Se os dois estão hipotônicos ao mesmo tempo, o membro está flácido. Não tem ninguém contraindo. Tá? Então, né,
a função da fisioterapia, então, o objetivo da fisioterapia é promover esse ajuste tônico, né? Essa estimulação, essa excitação correta para músculos corretos no momento de executar alguma atividade. E o método Cabot trabalha isso em diagonais de movimento, né? Que vocês viram, diagonais de membro superior e diagonais de membros inferiores, tá? Se eu não me engano, a disciplina que trabalha isso é a cinesioterapia. Mas, claro, né, né, vamos dizer, ele é mais sucinto, né? Também, assim como o Bobat, né, o Cabot, ele também tem curso de formação extracurricular, né, para aqueles que queiram, né, se aprimorar com relação a esse método, tá bom? O que é amplamente utilizado pelos fisioterapeutas também são as bolas suíças, né, que são essas bolas de diferentes circunferências, tá? Então, a gente compra essas bolas e conhecem essas bolas, não só pelas cores, mas, né, pela circunferência, tá? Eu quero uma bola de 50 centímetros de circunferência, 55, 60, 70, né? Então, a gente, né, existem diversas circunferências, tá? E elas são utilizadas para, né, assim como os outros métodos, proporcionar, né, que a criança adquira padrões de movimento, posturas e equilíbrio, tá? Controle cervical, controle de tronco. Olha essa criança nessa foto, tá? Então, a fisioterapeuta estabiliza o quadril, né, sobre a bola e a criança está o quê? Adquirindo controle de tronco e controle de cabeça, tá? Adquirindo posturas de endireitamento, posturas de proteção, ou seja, né, ela está segurando na bola ali, ou seja, é uma aquisição de proteção. Nossa, uma criança precisa se proteger? Claro, se ela cair, ela vai ter a capacidade de colocar a mão para se proteger, tá? Então, se uma criança hoje, né, com déficit motor, sem déficit, com déficit de reações de proteção cair, ela não vai conseguir colocar a mão para se apoiar. Então, ela vai machucar mais, tá? Então, né, a aquisição de posturas de proteção, equilíbrio, endireitamento, né, podem ser estimuladas através de exercícios, né, nas bolas, tá? Todos os movimentos, além disso, vão estimular propriocepção. Né? O que é a propriocepção? É a capacidade, né, do sistema nervoso, olha de novo, né, a organização nervosa em adquirir, né, a percepção da posição dos membros no espaço. Tá? Ou seja, eu sei que meu braço está em extensão. Eu sei que meu braço está em flexão. E consigo fazer isso mesmo de olho fechado. Por quê? São receptores nervosos que estão informando o meu sistema nervoso. Né? Vocês já andaram no escuro, tá? Então, se vocês acordarem durante a noite, até alcançar o interruptor de luz, vocês vão andar no escuro. Ou seja, vocês não têm o estímulo visual e vocês sabem chegar no interruptor. Como? Por propriocepção, tá? Então, por quê? Você tem uma percepção do seu corpo no espaço. Eu sei que se eu for aqui, eu vou bater no sofá, ou não, eu vou bater no guarda-roupa, vou bater na cama. Eu tenho que andar tantos passos, com tanta distância, esticar minha mão com tanto distância, né? Em qual altura, para achar o interruptor. Tem aqueles com déficit de propriocepção, né, gente? Fica assim, né? Procurando, né? Esses têm que estimular a propriocepção, tá? Andando no escuro, tá bom? Brincando, tá? Mas andar no escuro estimula sim a propriocepção. A bola proporciona deslocamento, tá? Proporciona movimentos repetidos, estimulativos, porque se a fisioterapeuta empurra ele na bola, a bola responde, ajudando, às vezes, o paciente. Empurrando o paciente para cima, ou empurrando, né, o paciente para a aquisição de um movimento, tá? Estimula estabilidade, equilíbrio, tá?
Tem vários objetivos, vários, né, recursos que a bola pode oferecer para nós fisioterapeutas, tanto para crianças quanto para adultos, tá bom? A integração sensorial, tá? Eu coloquei um link aí para vocês possam ver essa reportagem na íntegra. Eu fiz só os cortes, né, dos vídeos, das imagens, tá? O que é estimulação? Né, a integração sensorial. Ela promove a organização das informações sensoriais recebidas para a criança. Por quê? A criança, às vezes, ela é bombardeada de estímulos, tá? A integração sensorial, ela é uma forma de organizar conforme como essas sensações são recebidas pela criança, tá? Então, é muito utilizada por terapeutas ocupacionais, tá? Mas também pode ser, né, promovida por fisioterapeutas durante as atividades fisioterapêuticas, tá bom? Estimula vários sistemas sensoriais do nosso corpo. Por exemplo, sistema vestibular. Olha aqui o balanço. Né? O balanço não é só uma brincadeira de balanço. O balanço são variações da posição do corpo no espaço, tá? Pode ser a rede também, a gente viu isso na rede usada na incubadora, que permitem uma estimulação do sistema vestibular, que é um sistema sensorial do nosso corpo, tá? Então, o balançar é uma estimulação sensorial, tá? É uma estimulação proprioceptiva. Tá? A integração sensorial utiliza da estimulação de vários, né, sensações do nosso organismo, como os órgãos dos sentidos, tá? O tato, ou seja, trabalhar com várias texturas, né? Brinquedos com texturas, massinha, tá? Quem tem filho, sobrinho, né, priminho, priminha, já ouviu falar do slime, tá? O que é o slime? Aquela massinha, né, ou geleia, gelatina. O slime é uma forma de estimulação sensorial, tá? Porque é uma textura diferente. A própria massinha, argila, terra, brincar com água, brincar com lama, tá? É estimulação sensorial, tá? Nós brincamos com isso, gente, quando é criança, tá? Piscina de bolinha, vocês vão ver aí, tá? Olha a piscina de bolinha de um ambulatório de estimulação sensorial. Não é só uma piscina de bolinha. Fica piscando, ou seja, as cores, estimulação visual, tá? O trabalho tátil também vai mostrar aí, ó, o balanço aí, a rede, né? A piscina de bolinha, né? Escorregador, né? Escalada, tá? Acho que passou aí a trabalhar com macarrão, tá? A textura, né? Opa, né? A textura, ó, dos macarrão, tá? São diferentes, tá? Então, a integração sensorial visa isso, estimular a organização dos vários estímulos sensoriais que a criança recebe, tá bom? Isso nas atividades de vida diária ou durante, né, a atividade fisioterapêutica. E, né, para finalizar, é o último slide, tá bom? Vou falar para vocês da tecnologia assistiva, tá? O que é tecnologia assistiva? Também realizada por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, visam recursos tecnológicos que possam assistir, ou seja, auxiliar a criança na execução de suas atividades de vida diária, principalmente, tá?
E então ela envolve, a tecnologia assistiva envolve aspectos biomecânicos, tá, da criança, ergonômicos, ou seja, né, da posição da criança no momento da realização de determinada atividade de vida, tá? Os aspectos funcionais, os aspectos de movimento, afetivos, tá? Envolve vários aspectos da tecnologia assistiva. Em crianças, principalmente os neonatos que ficaram por um tempo prolongado hospitalizados, o desenvolvimento pode se tornar bastante deficiente, tá? Devido às sequelas que nós vimos. E muitas das vezes, né, esses neonatos prematuros, crianças agora, necessitam da tecnologia assistiva porque apresentam necessidades e sequelas, né, especiais, tá? Então, nós vamos ver essa reportagem aí. Eu vou tirar meu fone de ouvido. E agora vocês vão... Acompanhe essa reportagem sobre tecnologia assistiva. Em Foz do Iguaçu, um curso está trazendo esperança para pais de crianças com necessidades especiais. Os equipamentos que dão liberdade e independência a essas crianças, com mesa, cadeiras e brinquedos adaptados, geralmente são caros e muitas famílias não têm condições de comprar. Mas uma nova técnica permite produzir esses equipamentos por um preço bem mais em conta e, acredite, usando canos de PVC. Canos de PVC são muito usados na construção civil e também viram matérias-primas para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Sim, esse pessoal testa as habilidades e põe a mão na massa. Primeiro foi preciso aprender a usar as ferramentas. Nunca vi na vida. Agora, o craque. Depois, encaixados, um a um, os tubos vão ganhando formas. As professoras ensinam a fazer cadeiras, andadores e outros artigos para crianças que necessitam de algum tipo de móvel adaptado. Mariana se interessou pelo assunto e veio de Florianópolis só para o curso. A gente trabalha bastante as atividades de vida diária, o banho, a alimentação, a atividade na escola. Então, como às vezes introduzir isso para um paciente que não tem esses recursos? Para a Fernanda, tudo é novidade e quando ganhar mais experiência, pretende ajudar muita gente. A gente conseguir tentar dar uma qualidade de vida maior para as nossas crianças e para os pais que cuidam dela, né, durante a vida inteira. De fundamental importância você conhecer bem a patologia da criança, você entender a necessidade dela para você saber usar adequadamente os equipamentos. A principal vantagem dos móveis de PVC é realmente o preço. Se comprados em lojas especializadas, podem custar até 10 vezes mais. E um outro ponto a favor dos feitos à mão é que podem ser projetados de uma forma mais personalizada, levando em conta as necessidades de cada criança. 6 escolhidas ganharam tudo que foi produzido no curso. Com os acabamentos, as peças estão quase prontas, mas antes precisam passar por um test drive. Lucas ganhou uma mesa certa para o tamanho dele. Mal se acomodou, já fazia planos de como estreá-la. Ô tia, será que amanhã tenho aula? Fiquei pra aula? Quero. Por quê? Porque assim eu tenho que estudar. Quer usar a cadeira nova? Aham. Para ir comer, para ir fazer as coisas, ela é muito boa, né? O William levou a sorte grande. Ganhou 2 móveis feitos especialmente para ele. A mesa de rolo. Pela independência dele, né? Para ele estimular ele a fazer tudo sozinho, não depender da gente fazer tudo por ele. Então ele já é até um estímulo maior para ele, né? Para ele pegar, fazer, brincar. E mais uma motoca para os momentos de lazer e para a hora do banho. Eu tenho um chuveirão. Essas crianças, elas precisam de adaptações dentro de casa, na escola, para elas terem uma função, né, dentro das atividades delas. Que legal, né? Ver a criatividade transformando materiais que a gente vê comumente que são tão baratos em acesso, independência, porque não é só um equipamento, significa muito mais para essas crianças e para essas famílias, né? Muito, muito bacana essa ideia.
Então, pessoal, vocês viram aí, né, como a tecnologia assistiva, ela pode auxiliar na qualidade de vida, né, dessas crianças com sequelas devido à prematuridade ou algum processo de hospitalização prolongado, tá? Então, ou então por uma doença, né, neurológica, né, congênita, tá? Então, auxilia, né, na execução das atividades diárias da criança, que é brincar, que é estudar, que é comer, né? Pode auxiliar também no momento da terapia, da fisioterapia, porque, né, a criança fica melhor posicionada e o fisioterapeuta pode realizar melhor, às vezes, alguns recursos, algumas técnicas, e, consequentemente, vocês viram, melhora a qualidade de vida da mãe, né, dos cuidadores, porque a criança fica, de certa forma, mais independente, né? Depende menos, né, da família para posicionar, para segurar, porque ela fica utilizando essa tecnologia, tá? Então, é algo interessante. A gente usa esse tipo de tecnologia, né, no hospital, mas o que a gente tem utilizado não é para neonato, é para adulto. Lá no Hospital Geral, a gente tem uma cadeira de PVC que a gente coloca em cima do leito do paciente para deixá-lo sentado e melhor apoiado, né, sentado no leito, principalmente quando ele não tem controle de tronco, né? Então, a gente coloca esse suporte, que chamamos de cadeira de PVC do leito, né, para, né, permitir essa independência funcional para o paciente ficar sentado, né, quando ele não consegue, né? Então, é bastante interessante isso, tá? E o mais interessante é o que ela falou, né? Para que a gente possa utilizar esse tipo de tecnologia, é importante a gente conhecer o nosso paciente. A gente só vai conhecer o nosso paciente se a gente avaliá-lo, conhecer o desenvolvimento neuromotor, né? E saber quais são os déficits funcionais que ele apresenta diante, né, do problema que ele apresenta, tá? Era isso, pessoal. Acabou o conteúdo de neonato, tá? Alguma dúvida? Só na hora da prova. Só na hora da prova, né? É normal. Sempre na hora da prova.